Fala, galera! Sejam todos bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e eu tô aqui hoje representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula sobre hipnose. E hoje aqui a gente vai ter uma aula que é um tema que eu acho muito especial, acho muito importante. A gente vai estar falando sobre a neurociência do metapadrão, né? A gente está fazendo uma série de aulas, uma série de 4 aulas falando só sobre o metapadrão. Hoje, especificamente, a nossa segunda aula. E a gente vai destrinchar um pouco mais sobre o que faz que um meta-padrão funcione, sobre toda a neurociência, a gente vai se aprofundar um pouco mais na estruturinha do meta-padrão. Bom, vocês já sabem que dominar o meta-padrão já traz inúmeros benefícios para a gente, né? O meta-padrão acelera a terapia, deixa a terapia mais pontual, né? Mais eficiente, mas entender o funcionamento do meta-padrão só o entender já traz inúmeros benefícios. E vocês não fazem ideia dos benefícios que traz só de entender o que faz que esse negócio funcione, né? Vou dar um exemplo. Uma das técnicas que o metapadrão está encaixado é a técnica da regressão. E a técnica da regressão é a técnica mais famosa de hipnoterapia no Brasil, né? A gente tem costume de ver hipnoterapeuta falar que regressão funciona porque o subconsciente trouxe a memória ou porque a gente acessou uma causa raiz. Mas quando a gente vai entender os reais motivos por trás do funcionamento da regressão, a gente vê que não é nada disso, né? Então, um dos grandes benefícios de estar aqui hoje é que você vai estar aprendendo o que realmente faz com que as técnicas que promovem mudanças funcionem, né? Então, a gente vai expandir um pouco mais a nossa visão aqui sobre aquilo que a gente já faz. Basicamente, é isso aí, né? Bom, então aqui vocês vão estar aprendendo a como ser um hipnoterapeuta muito melhor. Basicamente é isso. E para começar, a gente vai estar falando de neurociência. Bom, primeira coisa para falar de neurociência aqui, gente. Neurociência é algo que está em desenvolvimento, tá? A neurociência que a gente tinha ano passado é diferente do que a gente tem hoje. A gente está atualizando conceitos, então pode ser que eu traga alguns elementos aqui que daqui a alguns anos a gente veja diferente. E está tudo certo, né? Outras coisas, alguns termos que eu vou estar trazendo aqui, eu conheço por outros nomes também da própria neurociência. Então, assim, se vocês encontrarem com os outros nomes, com outras variações também, tá tudo certo, vai depender da fonte que você está trazendo aqui, né? Outra coisa, eu não vou me aprofundar em algumas questões, a gente vai ficar no básico do básico da neurociência. Então, saibam que cada tópico que eu vou trazer aqui para vocês hoje, vocês podem aprofundar, sim, infinitamente, tá? E vale a pena se aprofundar, digo isso. Vale a pena mesmo. E para começar, vamos falar um pouco de neurônio, gente. Os neurônios são tipos de células que compõem o nosso sistema nervoso. E saibam que não existe só um tipo de neurônio. A gente tem vários tipos de neurônio diferentes, baseado na função desse neurônio. Porque eu tenho neurônios em lugares diferentes do corpo que têm funções diferentes, né? Como, por exemplo, eu tenho neurônios nos meus olhos que são diferentes dos neurônios do meu cérebro. E por aí vai, né? O segundo ponto que eu tenho para trazer para vocês é que os meus aprendizados, as minhas memórias, não estão nos meus neurônios por si só. Tem gente que acha que memória está no neurônio. Não está no neurônio. Memória está nas conexões entre os neurônios, está nas associações, nas sinapses que os neurônios formam, né? Os neurônios, eles se conectam um com o outro e eles formam conexões que parecem teias ou redes, vamos dizer assim, né? E essas conexões que os neurônios vão fazer, gente, são conexões físicas, né? Aqui a gente vai chamar as conexões de sinapses, tá? Bom, um neurônio, gente, geralmente ele não faz sinapse com um neurônio só. Um neurônio ele se conecta com diversos outros neurônios ao mesmo tempo, às vezes fazendo milhares de associações com o próprio com outros neurônios, tá? Então, quando a gente fala de conexões neurais, eu não estou falando de um neurônio ligado ao outro. Geralmente eu estou falando de uma penca de neurônios que estão tudo entrelaçados, tudo conectados um no outro, tá? E um neurônio, ele vai ter ali basicamente uma parte que é pré-sináptica, uma parte que é pós-sináptica, e ele vai fazer um trabalho como se fosse assim de um telefone celular. Um lado recebe informação, o outro lado transmite informação, né? Bom, apesar desses neurônios terem conexões físicas, que é uma conexão física de fato, existe um espaço vazio entre os neurônios, né? Então tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui,
e existe um espaço vazio. Esse espaço vazio entre os neurônios a gente chama de fenda sináptica. O fato é que, de fato, existe um espaço entre esses neurônios ali, e nessa fenda sináptica, esse espaço vazio é onde ocorre a transmissão do que a gente, de bolsinhas químicas, vamos dizer assim, que a gente vai chamar aqui de neurotransmissores, né? Então, existem informações químicas que estão sendo transmitidas de um neurônio para o outro por meio dessa fenda sináptica ali, né? Então, posso começar afirmando que parte da transmissão de informação neuronal ocorre por processos químicos. Beleza? Outra coisa. A outra maneira de transmitir informação que o nosso neurônio vai ter é que dentro de um neurônio a gente vai ter uma diferença de potencial elétrico, né? A gente tem uma estrutura chamada bainha de mielina no neurônio. Isso causa uma diferença de potencial e existe uma comunicação elétrica ali dentro também, né? Consequentemente, aqui nos neurônios a gente vai ter comunicações que são elétricas e comunicações que são químicas, eletroquímicas. E por último, a gente tem um terceiro tipo de interação entre os neurônios, que são os campos magnéticos ou eletromagnéticos, né? Quando a gente estimula ali os neurônios, eles formam campos, e esses campos interagem com os neurônios próximos. E isso modifica todo o processo de conexão também e disparo, né? Então, para fechar essa parte, um neurônio se conecta com milhares de outros neurônios ao mesmo tempo, e essa transmissão de informação ela ocorre por meio de processos químicos, elétricos e de campo. Né? São três tipos de interações ao mesmo tempo. Não é nem elétrico, nem químico. São três interações ao mesmo tempo que estão envolvendo no disparo do nosso cérebro. Bom, outra coisa que eu já citei. A partir de agora, quando eu falar teia neural ou rede neural, eu vou estar falando de um reducionismo, né? Por quê? Porque não é uma teia, não é um neurônio, é um conjunto, são várias áreas diferentes que estão ativando ao mesmo tempo. No nosso cérebro, a gente tem, sei lá, bilhões de neurônios, né? Então, quando eu falar de teia neural a partir de agora, eu estou falando de áreas diferentes que estão disparando em conjunto ao mesmo tempo, tá? Importante vocês saberem disso. Seguindo, quando eu falo que eu tenho um problema, esse meu problema, ele não está associado a um conjuntinho de teia neural. Ele está associado a uma penca de teias neurais que estão disparadas, uma penca de redes, de caminhos no meu cérebro que está disparando. Gente, no meu cérebro, eu tenho áreas diferentes para funções diferentes. Eu tenho uma área aqui atrás que cuida do visual, que é o córtex visual. Eu tenho córtex auditivo, córtex pré-frontal. Eu tenho inúmeras áreas que lidam com funções diferentes. Quando eu tenho um problema, eu não tenho uma área do cérebro que está ativando. Várias áreas do meu cérebro estão ativando ao mesmo tempo. Eu tenho partes visuais, partes auditivas, partes semânticas e por aí vai. Então, assim, quando eu estou falando de problema, eu não estou falando de uma rede, eu não estou falando de uma área. Eu estou falando de um monte de áreas que estão disparando ao mesmo tempo em conjunto. Tá? É essencial que vocês entendam isso daí. Tá? Então, teia neural ou rede neural, ou caminho neural, que é o termo que eu vou estar utilizando aqui, não é um conjuntinho, são vários conjuntinhos de neurônios disparando ao mesmo tempo. Tá? Aí a gente chega num termo que é muito importante para a nossa aula, que é muito importante para qualquer hipnoterapeuta, que é o termo neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o termo do hype dos hipnólogos, né? Todo mundo gosta de falar de neuroplasticidade. Só que não é bem assim como a gente tem costume de falar, não, gente. Vamos entender um pouco mais o que é isso. Eu vou dar aqui o resumo do resumo para vocês. Tá? O resumo do resumo. A neuroplasticidade ela é conhecida como plasticidade cerebral também. O que é a neuroplasticidade, gente? É a capacidade do nosso sistema nervoso mudar de atividade, mudar de resposta ou de conexões a partir dos estímulos sensoriais e das questões externas da minha vida. Né? É a capacidade do meu cérebro se modificar fisicamente, modificar o funcionamento a partir dos estímulos que eu estou recebendo. E é plástico por quê? Porque envolve uma mudança física do neurônio. Os neurônios se modificam fisicamente, né? Eles modificam a forma, as conexões dos neurônios. Então, basicamente, né, os nossos neurônios eles se reconectam, se conectam com outros neurônios e se modificam as interações com outros neurônios com muita facilidade. E, basicamente, quando eu falo de neuroplasticidade, eu estou falando de uma coisa: aprendizado.
Neuroplasticidade fala de aprendizado, gente. Isso é muito importante, nem sempre, né? Mas geralmente neuroplasticidade está falando de aprendizado e de adaptação. Simplesmente isso, aprendizado e adaptação, né? Antigamente, a gente acreditava que a gente envelhecendo, e à medida que eu vou envelhecendo, os meus neurônios vão morrendo e eu vou ficando burro, porque o meu neurônio morre. Ou, sei lá, a pessoa usa uma droga, ela usa essa substância, os neurônios morrem, consequentemente ela vai ficando burra. E, gente, vocês sabiam que isso é mentira? O meu neurônio pode morrer e eu não vou ficar burro. Por quê? Porque o meu aprendizado, uma memória minha não está em um neurônio, gente. Uma memória minha está conectada com milhares de neurônios. Se eu perco um neurônio que está associado a esses milhares de neurônios que estão conectados, todo o resto da estrutura está intacto. O aprendizado ainda vai estar lá. Esse neurônio pode morrer, que o mesmo aprendizado está associado a várias outras coisas. Então, gente, primeiro, o aprendizado não está no neurônio, está nas conexões entre esses neurônios. Segundo, o aprendizado não está em uma conexão, está em milhares de conexões ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos lá. Se você aprendeu algo novo aqui hoje já, ou se você vai aprender algo novo aqui hoje, é porque está ocorrendo processos de neuroplasticidade no seu cérebro. É porque está ocorrendo processos de reconexões entre os seus neurônios. Né? Afinal, se você aprendeu algo e gerou uma memória, essa memória está aqui, ó. Ela não está no nada. Ela está no meu cérebro. Consequentemente, é uma mudança estrutural física do meu cérebro. Tá? Bom, a neuroplasticidade fala dessa capacidade do meu cérebro se modificar fisicamente. Só que existem alguns limites aí nessa mudança física, gente. Existem limites, tá? Os estudos da neuroplasticidade, eles começaram a surgir a partir de estudos em cima de pessoas que tinham passado por acidentes. Então, algumas pessoas, sei lá, passavam por um acidente, perdia parte da massa encefálica, essa parte tinha uma função muito específica, passou um tempo e essa função foi recobrada por outra área do cérebro. Então, assim, a pessoa perdeu a área visual do cérebro, mas recuperou a visão depois sem ter a parte visual, por exemplo, né? E aí eles começaram a perceber que aconteciam essas coisas, esses fenômenos em pessoas que tinham acidentes, e aí descobriram que o nosso cérebro tinha uma capacidade muito maior de se modificar do que a gente acreditava. Mas, seguinte, existe um limite nisso, e a gente não entende bem esses limites. E, de fato, tem áreas do nosso cérebro que você vai perder que nunca mais vai recobrar. Né? Inclusive, tem neurônios que nunca mais vão ser refeitos mesmo. Né? Exemplo, neurônios dos olhos que eu citei. Alguns neurônios, os neurônios dos olhos, se morreu, já era, nunca mais vai nascer. Nunca mais vai nascer. Tá? Perdeu. Inclusive, vários neurônios no nosso cérebro nascem à medida que a gente vai envelhecendo. Existe a neurogênese. Saibam disso. Neurônio nasce sim. Né? Seguindo. Uh, se eu passo por um trauma, esse trauma vai virar conexão e vai ser uma mudança física no meu cérebro. Então, vamos entender que a neuroplasticidade ela vai ocorrer no nosso cérebro em diversas escalas e amplitudes diferentes, desde mudanças microscópicas até mudanças mais amplas no nosso cérebro, mudanças mais macroscópicas. Né? Exemplo, se você pega alguém que não medita e faz mapeamento cerebral de ativação do cérebro dessa pessoa, faz ela meditar, sei lá, por alguns meses e mapeia de novo, você vai ver que o cérebro inteiro se modificou fisicamente. Tem mudança de tamanho do cérebro. Então, quando eu falo de neuroplasticidade, eu falo de mudança micro e mudança macro no cérebro, tá? Mas, ó, não é panaceia, não vai modificar todas as conexões, não é um negócio milagroso e mágico, não. Tem seus limites a neuroplasticidade, tá, gente? Sempre tem seus limites. Então, o que importa pra gente é o seguinte: as nossas sinapses são maleáveis. Se eu já tenho uma conexão, essa conexão pode ser mudada, graças a Deus, né, que as nossas conexões podem ser mudadas, mas existem condições para isso acontecer. E aqui a gente chega na parte mais importante do termo neuroplasticidade. A neuroplasticidade, de fato, existe e acontece. Mas existe uma condição para a neuroplasticidade acontecer. Uma. Alguém aqui que está assistindo sabe qual que é a condição? Sem ser o Lucas de Albuquerque, que o Lucas eu sei que sabe. Alguém daqui sabe qual que é a condição para um neurônio poder ficar plástico? Conta para mim, gente. Alguém aqui sabe? Vou dar alguns segundinhos. Mas por quê? Por quê, Cássia? Por quê?
Você tá ali, você tá certo, você tá certo. Mas tá faltando um saltinho ali. Eu vou falar, gente, eu vou falar. A única condição, e a condição mais importante de todas, para ocorrer a neuroplasticidade é a ativação da teia neural, como a nossa amiga Cássia Carol falou. Só que tem o porquê ter que ativar essa teia neural, gente, porque é o seguinte: quando eu ativo uma teia neural, essa teia neural fica instável. Só que ela só vai ficar instável se essa teia neural, se esse neurônio for disparado. Se ele não foi disparado, não existe neuroplasticidade. Eu vou repetir, porque isso vai ser muito importante para a gente daqui a pouco. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. A neuroplasticidade existe e ocorre com uma condição, que é a condição importante. O neurônio, ele precisa ser disparado, porque se ele for disparado, ele fica instável, e a partir dessa instabilidade, o neurônio vai poder promover a neuroplasticidade. Tá? Então, eu vou disparar o neurônio para ficar instável e para aí poder ocorrer a neuroplasticidade. Gente, essa é a parte mais importante. E a maior parte dos hipnoterapeutas não fazem ideia disso. Vamos dar um exemplo disso daí. Vamos dar um exemplo. Ah lá, o Lucas trouxe algo importante aqui. Ah, mas e vocês sabem qual é o melhor indício que a teia neural foi disparado? O que vocês me dizem que é o melhor indício? O que vai dizer para vocês que vocês dispararam a teia neural do cliente de vocês? O que vai mostrar para vocês isso? A Cássia pegou. O corpo do cliente, a fisiologia. Literalmente, gente, quando você disparar a teia neural do cliente, o corpo vai reagir. O problema vai disparar. Se eu estou lidando com uma ansiedade, primeira coisa para eu mudar uma ansiedade é disparar a ansiedade. Não existe lidar com terapia de ansiedade se eu não disparar a ansiedade. Não existe. Neurocientificamente não existe isso daí. Olha lá, a Cássia andou estudando, não vale. Tá estudando mesmo, Cássia, tá mandando ver. Então, gente, é o seguinte, não existe mudança emocional, né? Pelo menos se for falar de emocional traumática, sem o disparo da teia neural. Isso tem que estar claro aqui pra gente. A primeira coisa que eu vou fazer é disparar essa teia neural, porque senão não fica instável e não vai existir a neuroplasticidade. Até aqui tudo bem, gente? Vamos seguir? Vamos lá. Agora, eu vou entrar num dos termos mais importantes aqui da noite, que é o termo LTP, ou Long Term Potentiation, potencialização de longo prazo. O LTP, gente, é um termo da neurociência e ele fala sobre um processo de fortalecimento sináptico duradouro que vai ocorrer depois da repetição de ativação de sinapses. O que eu quero dizer com isso, gente? Vou traduzir isso daí para você. O LTP, basicamente, ele está falando o seguinte: vamos supor que eu tenho a área A do meu cérebro e a área B do meu cérebro. Se eu estimular a área A do meu cérebro, logo em seguida estimular a área B, e eu ficar repetindo, disparo A, disparo B, 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 essa repetição de áreas cerebrais diferentes estão disparando ao mesmo tempo, repetidamente, vai fazer com que a área A e a área B se tornem sensível uma à outra. Essa sensibilidade vai promover um processo de fortalecimento nessas conexões e vai ampliar a reatividade do A com o B. Ou seja, se eu fico estimulando AB, 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 vai ter o processo de fortalecimento neural. A área A tende a se conectar melhor com a área B ou ficar sensível à área B, e vai ter um processo de causa e consequência. Quando a área A é disparada, a área B tende a ser disparada como consequência, como a resposta da ativação da área A. Legal. Olha lá, o Lucas falando de Pavlov e os doguinhos. Isso fala de Pavlov. E, na verdade, hoje aqui eu vou falar bastante de Pavlov para vocês entenderem bem esse funcionamento no cérebro. Então, assim, depois que eu ativei essas áreas diferentes do meu cérebro repetidamente, essas áreas tendem a ficar sensíveis umas às outras e tendem a continuar disparando em conjunto. O LTP, gente, é um processo fundamental da neurociência que fala sobre esses mecanismos de fortalecimento das sinapses. O LTP, ele é um processo neurológico que foi descoberto por um cara chamado Lergy Tomo. E ele estava estudando o hipocampo de coelhos, né? A gente ainda não entende muito bem o LTP. A gente entende parte desses funcionamentos. Tem partes que são muito bem estudados, uma maravilha. Mas o que importa para a gente é basicamente o seguinte:
Se eu estimulo áreas diferentes do meu cérebro ao mesmo tempo, e repito esse estímulo várias vezes, as áreas vão ficar sensíveis, vai ter um processo de fortalecimento nas conexões entre um e outro, e vai tender a ter um processo de causa e consequência. Quando eu disparo o A, o B tende a ser disparado como consequência de forma automatizada, né? E isso aqui, gente, esse LTP, ele está falando sobre o nosso aprendizado, né? Ele está falando sobre como as nossas memórias se formam, sobre como eu aprendo as coisas, né? Sobre como as teias neurais estão se conectando. Então, à medida que eu vou disparando repetidamente, várias vezes, essas áreas diferentes, o que vai estar acontecendo? O pré-sináptico de um vai ter um aumento na liberação de neurotransmissores para o outro, tornando o outro ainda mais sensível. Né? Na verdade, existe um aumento da sensibilidade do pré-sináptico e um aumento da sensibilidade do pós-sináptico também. Os dois ficam mais sensíveis um ao outro. Né? E aí, a gente encaixa a ideia de LTP com uma outra lei da neurociência, que é uma lei que essa lei todo hipnoterapeuta deveria conhecer, que é a famosa lei de Hebb. Gente, anotem esse nome aí, lei de Hebb. Hebb se escreve H-E-B-B. H-E-B-B. Gente, lei de Hebb é o coração de qualquer trabalho de mudança. Se você é hipnoterapeuta e ainda não conhece a lei de Hebb, olha, eu vou dizer para você que você perdeu muito. Você perdeu muito tempo, tá? Agora muita coisa vai passar a fazer sentido para você. Vamos lá. A lei de Hebb, gente, primeiro, ela é uma lei, né? Quando a gente fala de neurociência, é difícil a gente falar de lei. Geralmente a gente fala de teoria, né? Lei de Hebb é uma lei por quê? Porque é um consenso, né? E, bom, o que a lei de Hebb faz? A lei de Hebb é o seguinte, gente. Deixa eu só achar aqui. A lei de Hebb, ela explica como ocorre a formação das sinapses, né? Ela é uma elaboração do LTP de uma forma mais pontual, vamos dizer assim. Se eu for resumir a lei de Hebb diz o seguinte: neurônios que disparam juntos se conectam juntos e tendem a continuar disparando em conjunto. Eu vou repetir. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos e tendem a continuar disparando em conjunto. Vou repetir mais uma vez. Repetição, lei de Hebb LTP, ó. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos e tendem a continuar disparando em conjunto. Vamos entender esse negócio. Gente, a lei de Hebb está falando da neuroplasticidade. Ele está dizendo que essa neuroplasticidade ela é impulsionada pela reincidência de disparos de teias neurais que estão disparando ao mesmo tempo, que estão disparando repetidamente a área A e a área B. Né? A lei de Hebb ela vem por causa do criador, que é o Donald Hebb, e o Donald Hebb, em 1949, em 49 ele já sabia disso, gente. Em 49, ele já estava dizendo o seguinte: se eu disparar conjuntos de neurônios próximos, agora é conjuntos de neurônios próximos, não é de áreas diferentes, aqui é de neurônios próximos. Se eu disparo conjuntos de neurônios próximos, conjunto A, conjunto B, e repito, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, disparo A, disparo B, essa repetição de neurônios próximos que estão disparando várias vezes ao mesmo tempo vai favorecer, vai criar um processo de fortalecimento, né? Vai formar sinapse, e depois que elas estão conectadas, vai ter uma tendência de quando o A disparar, o B disparar como consequência, em conjunto. Mas por que disparar em conjunto, gente? Pensa que é que nem fio elétrico. Se eu tenho conjunto A, conjunto B, e eu criei uma conexão física entre eles, quando o conjunto A é disparado, esse estímulo vai caminhar até o B também. O B vai ser disparado, porque existe uma conexão física ali. Então, se eu disparo conjuntos diferentes, repito várias vezes, eles se conectam, ou no mínimo ficam sensíveis um ao outro, e quando um dispara, o outro tende a ser disparado como consequência. Basicamente, é isso que a lei de Hebb está falando. E a lei de Hebb está diretamente associada ao LTP que eu acabei de falar. O LTP fala de sensibilidade de áreas diferentes e a lei de Hebb fala de sinapses sendo feitas de neurônios próximos. Então, um fala de áreas distantes, outro fala de neurônios próximos se conectando, né? Então, anota aí, porque essa é a parte importante dessa aula nossa aqui hoje. Neurônios que disparam juntos se conectam junto e tendem a continuar disparando em conjunto. Essa é a famosa lei de Hebb. E essa lei de Hebb, ela explica várias coisas para a gente. Ela explica, por exemplo, a ideia da nossa memória ser associativa, né? Por que é associativa? Porque eu vou disparar áreas diferentes e vou conectar essas áreas diferentes que estão disparando em conjunto, né? Como que eu vou aprender algo? Eu vou pegar o que eu estou aprendendo novo, associar algo que eu já sabia. Isso vai favorecer a conexão. Se eu repito isso,
isso vai virar memória de longo prazo com maior facilidade, né? Então, tudo que eu aprendo provavelmente está sendo aprendido porque eu estou estimulando, associando áreas diferentes ao mesmo tempo e estou repetindo esse disparo. Uma área vai ser fortalecida essa conexão, vai ficar sensível uma à outra, e um vai tender a disparar como consequência um do outro ali. E aí, gente, agora a gente. Ah lá, o Lucas falou, ó, mas é importante também falar que os neurônios que disparam separados trabalham separados também. Com certeza, é bem isso aí mesmo. Aí o Eduardo falou: neurociência que afirma que células que disparam juntas se conectam. Em outras palavras, quando duas células nervosas são ativadas simultaneamente com frequência, a conexão entre elas é fortalecida. Isso contribui para o processo de aprendizado e a memória do cérebro. É exatamente isso. É isso aí mesmo. Aí, eu vou entrar em uma outra história que o Lucas já cantou a bola aqui. A gente vai falar agora aqui dos cães de Pavlov. Vamos lá. Tá. Cães de Pavlov, gente. Cães de Pavlov veio lá do Ivan Pavlov, que era um fisiologista russo. O Pavlov, ele não estudava terapia, né? Ele estava fazendo análise de saliva de cachorro. Só que ele era um cientista, então ele aplicava um método científico, ele fazia sempre igualzinho. E o que ele estava fazendo? Ele batia um sino, ele entregava comida para os cachorros dele, os cachorros comiam, depois que os cachorros comiam, ele tirava um tubo de saliva que estava na boca dos cães e fazia a análise dele. Chegava na outra refeição, o que ele fazia? Batia o sino, entregava comida, cachorro comia, coletava saliva. Na outra refeição, batia o sino, entregava comida, cachorro comia, coletava saliva. Depois de alguns dias, aconteceu algo interessante. Só de bater o sino, os cachorros começavam a salivar. Ele não precisava mais dar comida, mostrar comida para os cachorros. Só de bater o sino, a saliva saía. Só que vamos parar para entender um pouco, gente. Ninguém aqui tem controle de saliva. Se eu mandar você salive agora, você não consegue salivar. Você não tem controle consciente da salivação. Ali, nesse caso, a gente tinha um estímulo que era neutro. O sino. O sino não significava nada. Depois que eu tive um processo de repetição, o sino que era neutro passou a disparar saliva, que é inconsciente. Né? Se eu não tenho controle, se eu não tenho decisão sobre a saliva, a salivação é inconsciente. Então, o sino que é neutro passou a disparar algo que é inconsciente, que é saliva. Importante a gente falar aqui. Bom, vou trazer uma outra história aqui. Teve um outro pesquisador, um cara chamado Watson, que ele fez um experimento famoso chamado Pequeno Albert de Watson, né? No caso do pequeno Albert de Watson, como que era? Tinha o bebezinho ali, ele botava um ratinho branco, o bebê não nasce com medo de rato. Quando o bebê estava tocando no rato, vinha um cientista e fazia um barulho metálico, um pém, bem alto. O bebê se assustava com o barulho e começava a chorar. O que os cientistas faziam? Tiravam o ratinho, esperavam o bebê se acalmar. O que eles faziam depois? Repetir isso daí. Bota ratinho. Na hora que o bebê tocou no ratinho, pem, o bebê chora, chora, chora. Eles tiram o ratinho, espera o bebê se acalmar. Depois, o que eles fizeram? Repetiram mais uma vez. Bota ratinho, o bebê tocou no ratinho, pem, o bebê chora, chora, chora. Tira o ratinho, acalma o bebê. Na quarta vez, gente, isso aqui tá em vídeo, você pode assistir no YouTube. Na quarta vez, só de olhar o ratinho, o que aconteceu? O bebê já estava chorando. Eles criaram uma fobia de rato nesse bebê. Criaram uma fobia de rato. Só que algumas coisas interessantes aconteceram. Essa fobia ela generalizou. Então, esse bebê, depois desse fato, ele passou a ter fobia de várias coisas parecidas com ratinho. Esse bebê, ele passou a ter fobia de rato, fobia de coelho, fobia de pessoas vestindo máscaras de bichinhos peludos e fobia de bichinho de pelúcia. Gente, bichinho de pelúcia. Tudo que era fofinho e peludinho passou a disparar fobia. Ou seja, essa fobia ela generalizou. Ela passou a disparar em tudo que era parecido. Agora eu te pergunto, por que que essa fobia generalizou? Gente, a fobia generaliza, a ansiedade generaliza por causa da característica associativa do nosso cérebro. O cérebro do bebê associou com um bichinho fofinho e peludo. Toda a teia neural que estava associada a rato estava associada a bichinhos peludinhos, fofinhos. Consequentemente, tudo que era similar passou a disparar também. Também. Isso fala do processo associativo do nosso neurônio, né? Bom, vamos um pouco além, gente. Vamos um pouco além. Esse bebê, ele provavelmente cresceu. Eu sei que ele não assistiu o vídeo, mas vamos supor que ele assistiu o vídeo, a gravação.
Ele sabia que ele foi criar uma fobia nele. Ele sabia, ele sabia que bicho de pelúcia não ataca. Ele sabia que nenhum bicho de pelúcia jamais matou alguém. Mas por mais que ele soubesse disso, quando ele via bichinho de pelúcia, o que acontecia? Disparava medo no corpo dele. Já vou fazer uma pergunta. Adiantaria eu ressignificar algo para essa pessoa? Não. Já saibam disso. Não adianta ressignificar nada. Por quê? Não tem a ver com percepção racional, tem a ver com corpo. Né? Primeiro fato. Vamos elaborar um pouco mais aqui. Eu comecei a aprender a dirigir em algum momento. Quando eu comecei a aprender a dirigir, eu não tinha sinapses no meu cérebro que tinha a ver com aprender a dirigir. Então, eu comecei a dirigir corticalmente, tomando a decisão de uma forma racional. Eu aprendi a pisar no pedal, eu aprendi a mudar a marcha, e por aí vai. Cada vez que eu fui fazendo isso, o que eu estava fazendo? Eu estava disparando o AB do meu cérebro. À medida que eu fui dirigindo uma vez, disparando AB duas, três, quatro, cinco, 10 vezes, hoje, eu não tenho mais que pensar para dirigir. Hoje, as minhas sinapses associadas ao comportamento de dirigir estão tão bem conectadas que o meu corpo dirige por mim. O dirigir se torna inconsciente. Eu posso dirigir e pensar em qualquer outra coisa enquanto eu estou dirigindo. Né? Ou seja, tive um processo de repetição que automatizou uma resposta. Cada vez que eu estava dirigindo, eu estava disparando o AB do meu cérebro ali. Então, aqui eu já trouxe para vocês um processo de repetição que automatiza um disparo do corpo e um processo de repetição que automatiza comportamento. Né? É um treinar o cérebro, é literalmente treinar o cérebro isso daí. Né? E aí, gente, antes da gente seguir, vamos aprofundar na lei de Hebb. Né? Eu vou pegar o trecho que o Hebb fala sobre a lei de Hebb, né? Só para eu trazer uma informação um pouco mais completa. Vamos assumir que a persistência ou repetição de uma atividade reverberatória tende a induzir mudanças celulares duradouras que promovem estabilidade. Quando um axônio da célula A está próximo o suficiente para excitar a célula B e repetidamente ou persistentemente segue fazendo com que a célula dispare, algum processo de crescimento ou alteração metabólica ocorre em uma ou ambas as células de forma que aumente a eficácia de A como uma das células capazes de fazer com que B dispare. Bom, vamos lá, vamos lá. Gente, o que estava acontecendo com o cachorro de Pavlov? Ele estava disparando as áreas do cérebro que tinha a ver com salivação, sino. Salivação, sino. Salivação, sino, salivação, sino. O que é isso? AB. AB, 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 AB. Depois que eu repito esse processo, o A se conecta com o B. Quando eu disparo o sino, vai disparar a salivação. Simples assim. É bem isso. No caso do bebê, estava disparando as áreas do cérebro que tem a ver com um bicho peludo, rato, medo. A, B, rato, medo, A, B, rato, medo, rato, medo, rato, medo, rato, medo. Eu disparo o rato, o que vai acontecer? Eu vou disparar medo. É assim que funciona, gente. Tá. Vamos um pouco mais além disso daí. Vamos um pouco mais além. Peraí, peraí. Tá. Então, aqui a gente já tem uma coisa. Existem dois fatores que são essenciais para a gente aprender as coisas, para a gente criar conexões no nosso cérebro. Que coisas são essas? Repetição e emoção. Eu preciso ter repetição e emoção. A repetição e emoção é o que vai favorecer criar novas conexões e vai automatizar respostas. Tá, vamos falar de condicionamento para a gente entender esse negócio de uma vez por todas, gente. É engraçado que o hipnoterapeuta muitas vezes renega a psicologia, mas mal sabe que ele está renegando aquilo que ele deveria estar sabendo, né? Gente, condicionamento é uma outra explicação porque eu acabei de falar, né? Tá, vamos falar de condicionamento clássico. O Pavlov, que é o bicho o cara dos cachorros lá, ele criou o termo condicionamento clássico, né? Vamos entender pela visão dele. Inicialmente, tinha algo que era neutro, que é o sino. O sino não significa nada. Então, tinha o sino que é neutro, chegava a comida chegando secretava saliva, estimulava a saliva. A saliva, ela só é disparada porque a comida chega. Então, eu tenho o sino que é neutro, comida chega, que secreta saliva. Sino que é neutro, comida chega, que secreta saliva. Depois de uma repetição, o que secreta, o que estimula a resposta, que é inconsciente, pode sair do sistema. Que o que é neutro já se associou com a resposta, ou seja, o sino já está disparando a saliva. No outro caso, eu tenho o rato que é neutro, rato não significa nada inicialmente,
Barulho que estimula choro. O que causa choro não é o rato, inicialmente é o barulho. Então, rato que é neutro, barulho estimula choro. Rato que é neutro, barulho que estimula choro. Rato que é neutro, barulho que estimula choro. Depois de uma repetição, eu não preciso mais do barulho, não preciso mais do que estimula, porque o rato já passa a disparar o medo. Né? Esse é o processo de condicionamento, é um processo de repetição que vai ocorrer uma associação com algum estímulo neutro que vai passar a disparar respostas automatizadas. Sejam respostas que vão envolver respostas do corpo, emocionais, quanto comportamentais. Basicamente, é isso aí, gente. Mas vamos entender esse negócio. Por que que isso acontece? A importância disso daí, gente. Isso daí, gente, tem a ver com proteção, isso tem a ver com sobrevivência. É essencial que a gente tenha essa resposta. Porque vamos supor assim, antes disso, resumidamente, extremamente resumidamente, eu sei que está errado. A gente tem basicamente dois tipos de memória, de curto prazo e de longo prazo. Curto prazo é o que eu fiz antes de ontem, perdi, não vou me lembrar nunca mais. O que que vira de longo prazo? Que tem emoção. Né? Se eu for puxar memórias do meu passado, as memórias de longo prazo minha vão ter emoção. Coisa gostosa, coisa desconfortável, mais intenso ou menos intenso, mas vai ter estados ali dentro disparados. Né? A emoção mostra para a gente o que é importante para a sobrevivência e a emoção acelera a frequência desse AB também e favorece a criação de novas sinapses. Né? Mas por que eu estou falando isso daí, gente? Vamos juntar todas essas ideias aqui por alguns instantes. Vamos supor que eu tô com você aqui, tô com você no meio do mato, tô caçando, tô no meio da selva, pleno 2023. 2023 caçando. De repente, um pássaro canta. Quando o pássaro canta, eu não tenho que ficar nervoso porque o pássaro cantou. Eu estou habituado a estar exposto ao estímulo do canto do pássaro. O barulho do pássaro é que nem o barulho de um ar-condicionado para mim, de um ventilador. Eu não tenho que ficar nervoso porque o pássaro cantou. Mas se eu estou caçando, de repente, uma moita, um arbusto, faz um barulho estranho, e imediatamente pula uma onça e ataca o nosso amigo. Na hora que a onça atacou o nosso amigo, meu corpo já vai entender, eu vou morrer, estou em perigo aqui, e ele vai começar a reagir a isso. O que meu corpo vai fazer? Meu corpo vai disparar adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, primeira coisa que vai fazer vai ser acelerar minha respiração. Por quê? Porque eu tenho que tirar o sangue dos meus órgãos internos, porque eu não preciso digerir. Eu tenho que ter energia nos meus músculos, na minha perna e no meu braço, para eu sair correndo para partir para cima do perigo. Eu tenho que lutar, eu tenho que fugir dali. Então, eu não posso ter uma câimbra, o meu músculo tem que estar preparado. Né? Outra coisa, minha pupila vai dilatar para eu ver o predador. E essa série de respostas tem que acontecer para me proteger. Essa situação de alto perigo, né, onde o meu amigo foi atacado pela onça, essa situação vai ter um nome. Isso vai se chamar trauma. Isso vai ser um trauma. Agora, por que que isso tem que virar trauma? Por que que é importante existir esse trauma? Porque se num outro dia eu estou caçando de novo e acontece o barulho do arbusto, eu não tenho que pensar, poxa, será que eu vou morrer agora? Não. Se eu tiver que pensar corticalmente, racionalmente, e acontecer o barulho, eu já morri. Então, deu barulho, esse barulho já está associado a um estado que vai ser disparado, o meu corpo vai reagir imediatamente. O nome dessa segunda reação que eu vou ter no segundo momento é ansiedade. É o meu corpo reagindo a partir de um estímulo para me proteger de um possível perigo, mas PS, esse perigo está falando das minhas experiências passadas, das teias neurais que surgiram lá no meu passado. Então, é o meu corpo prevendo um possível perigo do futuro, baseado em um perigo que eu já vivenciei no meu passado. A questão é, talvez não pule uma onça da moita, mas o meu corpo está reagindo a esse estímulo quando eu ouço o barulho da moita. E tem que reagir para me proteger. Tem que reagir para me proteger. Tá, beleza. O que importa aqui aqui tá tendo a lei de Hebb, gente. Tem barulho da moita, medo, vai associar uma coisa com outra. Disparou, vai disparar o outro. É basicamente esse processo de associação neuronal e aprendizado nosso, né? Então, vamos fechar aqui a ideia da lei de Hebb, né? Ou melhor, eu vou fechar a lei de Hebb. Células nervosas que disparam juntas, se conectam juntas e tendem a continuar disparando em conjunto. Aí, gente, esse processo fala de um processo de aprendizado, um processo de adaptação do nosso cérebro, né, para proteger ou de possíveis perigos que eu vou vivenciar. A questão é a seguinte: a cada vez que um trauma é estimulado, a cada vez que eu ativo esse conjunto de neurônio, o que está acontecendo no meu cérebro? Eu estou disparando AB.
Olha isso, eu vou repetir. Se eu ativo o estado, se eu disparo que eu tenho ansiedade, se eu disparo que eu tenho fobia, eu estou estimulando o AB. O que isso está fazendo no meu cérebro, gente? Isso está fortalecendo a conexão entre AB. Isso está fazendo com que essas teias neurais que estão disparadas fiquem mais intensas. Ou seja, se eu tenho uma ansiedade, uma fobia, um problema, e isso continua disparando, cada vez que isso dispara, a gente vai chamar de retrauma. Por quê? Porque eu estou ativando a teia neural, eu estou estimulando ela, eu estou deixando ela com um calibre ainda mais grosso. O calibre, gente, das conexões aumenta. A gente diz que ficou melhor consolidado. Tá? Aumenta o calibre da conexão física. Física. Então, aqui, a gente entra em uma questão. Tudo que é estimulado no cérebro se fortalece. Isso é processo de neurociência. E eu espero que vocês tenham entendido esse mecanismo. Porque se eu estou disparando o AB, eu estou fortalecendo essas conexões. Basicamente, é isso aí. Tá. Aí a gente vai chegar no próximo termo, que esse próximo termo, esse faz toda a diferença. E eu acho que esse é o mais importante ainda, que é o termo State Dependent Learning, ou memória dependente do estado, ou aprendizado dependente do estado. Vocês que estão me assistindo aqui, vocês conhecem a memória dependente do estado? Manda aí para mim. Quero saber. Vocês já ouviram falar do State Dependent Learning? State Dependent Learning, gente, é um fenômeno que a neurociência estuda. E esse fenômeno, ele fala sobre o processo de recuperação de informações, aprendizados e memórias nossas. O State Dependent Learning fala como funciona esse processo do trazer, do evocar um aprendizado, uma memória, e o que torna isso mais fácil ou mais eficiente para a gente. O que os cientistas descobriram, gente, é que é mais fácil evocar um aprendizado, evocar uma memória, quando eu trago a parte desse aprendizado ou parte dessa memória aprendida. Se eu disparo parte desse todo, o resto tende a vir em conjunto. É isso que a memória dependente do estado. Vamos entender um pouco mais. A memória dependente do estado está falando assim: se eu tenho uma memória específica e eu me recordo apenas de parte dela, todo o resto da memória vai tender a ser preenchido e lembrado porque eu me lembrei de parte dessa memória. O que isso está falando? Isso está falando sobre o processo associativo dos nossos neurônios. Se eu tenho conjuntos de neurônios que estão conectados, que existem teias ali, e eu disparo um, o estímulo elétrico vai disparar o quê? O outro que está conectado. Vocês lembram da lei de Hebb? Neurônios que disparam juntos, se conectam juntos e tendem a continuar disparando em conjunto. Então, se eu disparo um, as conexões tendem a disparar em conjunto. A memória dependente do estado também fala de lei de Hebb, também fala de LTP. Vamos um pouco mais fundo nesse negócio. State Dependent Learning. Bem isso, Gerleide. Tá. Isso fala sobre a nossa memória ser associativa. Isso também, gente, fala que a nossa memória ela vai ser mais facilmente evocada se eu trouxer questões relacionais ou contextuais específicos internos ou externos associados a essa memória. Interno a nível de emoção, estados, substâncias químicas, pode ser substâncias também, e externos por questões de gatilhos externos, o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo. Né? Vamos se aprofundar um pouco nessa questão. É como se eu trouxesse uma pista desse aprendizado, é como se essa pista facilitasse que eu acessasse o resto desse aprendizado. É isso que o LTP está falando. Se eu acesso uma pista do aprendizado, eu tendo a evocar o resto do aprendizado em conjunto. E como as nossas memórias, os nossos aprendizados são associativos e ocorrem por meio de conexões físicas, quando eu disparo um neurônio, eu tendo a disparar os neurônios que estão conectados. É um processo de causa e consequência. Então, se eu disparo parte de uma memória ou de um aprendizado, eu vou ter uma maior facilidade de ativar todas as memórias que estão associadas a isso e todos os aprendizados associados a isso. Vamos voltar um pouco no tempo, que daí eu vou chegar onde eu quero chegar lá. Em 1784, tinha um cara chamado Marquês de Pissegui. Marquês de Pissegui, francês. O Marquês de Pissegui, ele era um mesmerista, ele não era hipnólogo. Só que ele percebeu uma coisa interessante, gente. Ele percebeu o seguinte, ele colocava as pessoas em transe e ele percebeu que parte das pessoas que eles botavam em transe, quando elas saíam do transe, elas voltavam sem memória.
elas se esqueciam do que tinha acontecido no transe. Inclusive, tem pessoas que estão aqui que passam por esse fenômeno. Porém, ele notou o seguinte: quando ele colocava essa mesma pessoa no transe de novo, essas pessoas conseguiam recordar as memórias dos transes passados. É como se no transe elas se lembrassem do outro transe e fora do transe elas não se lembrassem do que estava acontecendo no transe. Olha que interessante isso daqui. Vamos dar uns passos a mais nessa ideia. Em 1971, dois cientistas, o Thierry Deviette e o Raymond Larson, eles fizeram os primeiros experimentos efetivamente envolvendo o tal do State Dependent Learning. Eles estavam fazendo experimentos envolvendo choques elétricos em ratos. Basicamente, eles perceberam que a resposta, o estado dos ratos influenciavam na recuperação dos aprendizados que eles tinham ensinado a esses ratos. Passou vários anos, esses experimentos foram elaborados. E 2004, especificamente, dois cientistas, o Mohamed Zahindast e o Ameneh Rezayoff, eu vou colocar o nome desses caras aqui para vocês pegarem referência, eles fizeram um outro estudo que envolveu a relação entre a memória e o aprendizado de camundongos. Gente, isso já foi estudado pra caramba, tá? Basicamente, o que eles faziam era o seguinte: eles injetavam uma leve dose de sedativo nesses camundongos, ensinavam um comportamento, condicionavam o rato a executar um comportamento, como, por exemplo, apertar uma alavanca, né? Ensinava até garantir que ele apertava a alavanca, ele sabia, até o momento que ele sabia que ele apertava a alavanca, ele receberia o prêmio dele ali. Tá. Depois, o que eles fizeram? Esperaram acabar o efeito da substância, do sedativo, e pediam para o rato, para o camundongo, executar o aprendizado. O que acontecia? Quando o camundongo não tinha o sedativo no corpo, ele apresentava dificuldade em executar o aprendizado que ele recebeu quando ele estava sob efeito dessa química. Aí o que eles fizeram? Eles deram uma leve dose desse sedativo nesses camundongos. O que aconteceu? Quando eles deram a dose do sedativo, os camundongos conseguiam executar o aprendizado. É como se, quando eles tivessem aprendido, eles estavam sob o estado do sedativo. No futuro, se eles estivessem sob o estado do sedativo, eles teriam uma maior facilidade de evocar esse aprendizado que eles tiveram quando eles estavam sob o estado do sedativo. Basicamente, é isso que o State Dependent Learning está falando para a gente. Vamos seguir um pouco mais. Em 79, três pesquisadores, o Royce, o Post e o Weingartner, eles descobriram que uma pessoa deprimida por mais tempo apresentava maior dificuldade para falar sobre um passado positivo da vida dela, comparado com uma pessoa que estava deprimida há menos tempo. Olha que interessante isso. Tá. Um outro estudo feito em Everton, em 1964, chamado Aprendizado Dependente do Estado, ou Dissociação Produzida com Pentobarbital, eles aprenderam algumas coisas bem importantes. Eu vou pegar aqui o nome para vocês. Ó. Pesquisa feita em Everton. Podem pegar a referência aí. Eles notaram uma coisa, gente. Eles davam sedativos para pessoas e ensinavam essas pessoas um conjunto de palavras, uma série de palavras para essas pessoas. Era um sedativo leve. Depois, o que eles faziam? Eles esperavam acabar o sedativo e pediam para essas pessoas trazer esse aprendizado. O que acontecia? As pessoas não conseguiam se lembrar das palavras. Aí, o que eles faziam? Davam o sedativo de novo. O que acontecia? As pessoas se lembravam das palavras que elas tinham aprendido. Olha que interessante. Aqui eu estou falando de uma química que foi injetada, onde, quando eu aprendi algo sobre o efeito dessa química, facilitou com que, se eu estivesse com essa mesma química do corpo, eu evocasse esse mesmo aprendizado. Isso também fala sobre o State Dependent Learning. Então, a memória dependente do estado fala que quando eu estou em um estado específico que está associado a algum aprendizado, eu vou ter uma maior facilidade de evocar esse aprendizado se eu me encontro nesse mesmo estado. É isso que o State Dependent Learning está falando. Tá. Só que é o seguinte, a memória dependente do estado fala de uma facilidade. Ela não fala de uma exclusividade. Não fala de uma exclusividade. Daqui a pouco eu vou me aprofundar nessa questão. Eu vou me aprofundar já. O que isso significa, gente? Isso significa que eu estou triste, eu vou ter uma tendência a ter pensamentos tristes. Se eu estou feliz, eu vou ter uma tendência a ter pensamentos felizes. É como se o meu estado estivesse influenciando a minha experiência. E aí, aqui a gente está falando de uma facilidade, não de uma exclusividade.
Se eu estiver triste, eu consigo sim trazer memórias felizes, mas vai ser mais difícil. Se eu estou triste, eu vou apresentar uma maior facilidade de evocar pensamentos que foram criados sobre a tristeza também, né? Eu não sei se vocês conhecem um cara famoso da hipnose chamado Stephen Gilligan. O Gilligan é um cara que eu gosto muito. E ele era um dos caras que estava lá no início da PNL, quando estava surgindo o PNL, nem existia o nome PNL ainda, era Meta, né? O Gilligan, ele abandonou a galera da PNL e foi estudar pessoalmente com o Milton Erickson, né? Então ele deixou a PNL de lado e foi focar em hipnose ericksoniana. E hoje o Gilligan é um dos maiores nomes da hipnose ericksoniana do mundo, né? O Gilligan, quando ele estava na universidade, ele estava lá em Stanford. Olha, galera, Stanford. E ele fez estudos, as pesquisas do Gilligan eram envolvendo memória dependente do Estado. O Gilligan ele fez 5 pesquisas dentro de Stanford envolvendo a memória dependente do Estado. E o que, que ele descobriu, gente? O que, que ele fazia? Ele hipnotizava a pessoa e deixava ela triste. E pedia para ela falar do passado. A pessoa que estava triste tinha uma tendência a falar de um passado triste. Ela descrevia que o passado era ruim, trazia memórias tristes e por aí vai. Depois ele dava um tempo e deixava essa pessoa com raiva. Disparava raiva nela. E pedia para a pessoa falar do passado. Essa pessoa falava do passado como se tivesse raiva. Ela trazia memórias de raiva. Depois, ele deixava essa pessoa feliz e pedia para ela descrever o passado dela. E, estranhamente, o discurso da pessoa mudava. Ela falava que o passado dela foi feliz, descrevia momentos bons, e por aí vai. O que isso está falando para a gente, gente? Isso aqui está falando que o meu estado, ele age como um filtro, que vai facilitar eu a te trazer pensamentos ou memórias ou aprendizados que contêm esse mesmo estado. Se eu estou triste, eu vou ter uma tendência a evocar memórias que surgiram com tristeza. Se eu tiver felicidade, eu vou ter uma maior facilidade de evocar, trazer pensamentos ou memórias ou aprendizados que surgiram sob efeito da felicidade, né? Isso a gente já sabia há muito tempo, gente, há mais de 50 anos. Bom, vamos lá. Já falei disso. Tá, então a memória dependente do estado fala sobre esse processo da influência dos nossos estados na recuperação dos nossos aprendizados e de memórias, né? Assim como a memória dependente do estado fala que se eu trago parte dessa memória, um dos componentes dessa memória, eu vou ter uma tendência a trazer o resto dessa memória. Se eu trago o estado ou parte desse aprendizado, eu trago todo o resto. Tá, então, dentro de uma memória, o que, que eu tenho? Eu tenho diversas associações com essa memória. Uma das minhas associações que tem na memória é o quê? É o estado. Dentro de uma memória, tem associado o estado que essa memória foi criada. E se eu disparo esse estado, eu vou ter uma facilidade de disparar essa mesma memória. Até aqui, tudo bem? Conseguiram entender isso? Se eu disparo o estado, eu vou ter uma facilidade de trazer a memória que foi criada sobre esse estado? Vamos além, gente. Se eu disparo esse estado, eu não ativo só a memória que foi criada com esse estado. Eu ativo todo o conjunto de memórias que foi criada sobre esse estado. Eu não estou ativando uma, eu estou ativando todas. Então é o seguinte, gente. Quando a gente fala de regressão, como hipnólogo, costume os hipnólogos falar assim, a regressão acontece porque o subconsciente trouxe as memórias, mas não é isso, gente. Não tem subconsciente nenhum trazendo memória. O que traz as memórias na consciência na regressão é a memória dependente do estado. Não é transe, não é subconsciente nenhum. Eu não preciso falar de hipnose para fazer regressão. Gente, como que uma regressão começa? Eu disparo a emoção e amplio a emoção. A partir disso, eu puxo as memórias. Eu não preciso de estado. Se eu disparo a emoção, eu vou ter uma tendência a ativar todas as memórias que foram criadas com essa mesma emoção. A regressão não acontece por um subconsciente, ela não acontece por uma faculdade crítica reduzida, ela acontece pela memória dependente do estado. O que eu quero dizer com isso? Se eu não disparo a emoção do estado problema, não tem regressão. Não tem regressão. Por que vocês acham que a regressão começa com o estado problema sendo disparado e ampliado? É isso. Gente, tá aqui, tá na mão, ó. Tá na mão. Pega aí. Tá? Então, na regressão eu disparo o estado para que as memórias sejam evocadas. E por que amplia esse estado? Porque se eu ampliar esse estado, eu estou aumentando a estimulação, vai facilitar que essas memórias sejam evocadas. Aí é o seguinte, vamos além. Se eu disparo o estado, eu disparo todas as memórias que estão associadas nesse mesmo estado.
E se eu trabalho uma memória que está nesse estado, eu estou trabalhando todas as memórias que estão na cadeia. O que eu quero dizer com isso, gente? Se eu trabalho gatilho, ou se eu trabalho na memória, toda a cadeia é trabalhada em conjunto. Se eu lido com gatilho que está disparando o problema hoje, esse gatilho está nas mesmas teias neurais que todo o conjunto de memória que eu evocaria numa regressão. O que eu quero dizer com isso? Eu posso resolver o problema do meu cliente sem olhar para o passado. Porque se eu estou trabalhando gatilho hoje, as memórias que estão associadas já estão sendo disparadas. E, gente, memória disparada é memória instável. Lembra que para existir a neuroplasticidade, eu tenho que disparar uma teia neural para ela ficar instável? É isso que faz que a regressão aconteça, gente. Já aviso vocês. Na semana que vem eu vou estar dando a terceira aula. E nessa terceira aula eu vou falar especificamente sobre o funcionamento da regressão. Mas já fica com esse começo aí para vocês, gente. É assim que segue. Vamos lá. É assim que trabalha o Clean Language? Hugo, depois a gente conversa sobre o Clean Language. No fim desse encontro aqui de hoje, você faz perguntas do Clean Language que a gente conversa um pouco mais. Seguindo, gente. Então, a regressão não funciona por causa de subconsciente nenhum. A regressão funciona por causa da memória dependente do estado, do aprendizado dependente do estado. Então, se eu trabalho com gatilho, se eu trabalho com memória, se eu trabalho com futuro e o gatilho está no futuro, eu vou estar trabalhando todas as teias neurais que estão disparando em conjunto. Simples assim. Não tem muito segredo, gente. Vamos seguir. Tá. Agora, vamos trazer aqui, gente, uma reflexão. Se eu disparo o estado do problema e trago o trauma à consciência, acessei a raiz. O que adiantou eu acessar a raiz? O que acessar a raiz vai fazer no meu cérebro? Vai estimular a teia neural, gente. Acessar a raiz é estimular a teia neural. Por mais que quando eu trago trauma, eu não esteja vivendo um trauma, o ato de lembrar desse trauma é um retrauma. O simples fato de se lembrar de um trauma já é um retrauma, porque é uma estimulação dessas teias neurais. Eu estou treinando essa teia neural para continuar disparando, ela vai ficar mais forte só por eu estar disparando essa teia neural. Tá? Saibam disso. E aí, assim, você pode acessar a raiz que for. Se você não souber promover a neuroplasticidade disso daí, filho, acessar a raiz vai só trazer problema para o seu cliente. Tá? Mas vamos seguir, vamos seguir. Tá. Ah lá, eles trouxeram algo interessante. E quando eu uso processos inconscientes, a rede neural é ativada da mesma forma? Sem a consciência acessar o disparo, acontece igual? Sim, porque eu estou disparando o estado do problema. Eu estou disparando o estado do problema. Já vamos além, gente, já vamos além. Quando a gente fala de ciência e terapia, a terapia mais científica que existe é a terapia comportamental. Mas por que a terapia comportamental é a terapia mais científica que existe? Porque o comportamento é a única coisa que eu valido. Eu não quantifico bem-estar. Eu quantifico dinheiro, mas eu não quantifico felicidade, eu não quantifico autorrealização, né? Então, o que a gente conta é comportamento, e dentro da comportamental a gente consegue validar algumas questões. Dentro da comportamental, a gente tem as melhores ferramentas, que tem as melhores comprovações e evidências científicas que funcionam, como, por exemplo, a de sensibilização sistemática. A gente está cansado de saber que a de sensibilização sistemática funciona, e o que mais tem evidência aí. E quando eu faço uma sensibilização sistemática, eu não estou acessando causa nenhuma, eu não estou acessando raiz nenhuma. Neurocientificamente, a sensibilização funciona muito melhor do que qualquer regressão. E o número está aí, a prova está aí. Se você fizer quantitativamente, a sensibilização vai dar mais resultado que uma regressão. Tá, por que eu estou falando isso? Porque aquela falácia de que acessar uma causa resolve algo, isso é mentira. Não é acessar a causa que resolve algo. É eu disparar a teia neural problema e promover a neuroplasticidade da teia neural problema. Isso resolve. Só que se eu disparar o gatilho, eu também vou disparar a teia neural que está associada à memória que criou essas conexões. Está tudo conectado, gente. Não tem divisão nisso daí. Né? Vamos lá. Então, se eu disparo o estado, eu já estou disparando as memórias associadas a esse estado. Fica aqui
o ponto onde eu queria chegar quando eu falei sobre o LTP. Tá, vamos dar uns passos a mais aqui então, gente. Agora eu já falei tudo de neurociência que eu tinha para falar aqui para vocês de hoje. Eu vou juntar tudo isso aqui dentro do meta padrão, finalmente, gente. Finalmente, vamos falar de meta padrão. E a gente já foi mais de 2/3 da aula daqui de hoje, tá? Fiquem tranquilos. Bom, antes de eu falar da relação da neurociência com o meta padrão, vamos entender o meta padrão. Vamos falar de novo dos 4 passos do meta padrão. Meta padrão tem 4 passos, esses 4 passos se repetem. A gente vai aplicar esses 4 passos até quando? Até quando o estado do problema não for mais disparado. Então, eu vou aplicar uma vez. Estado do problema ainda disparou? Disparou. Aplico de novo. Estado do problema ainda disparou? Aplico de novo. Estado do problema disparou? Não. Terminei. Então, são 4 etapas que eu vou repetir até alcançar o meu objetivo. Basicamente é isso. Primeira etapa do meta padrão. Me expor ao problema. Ativar o gatilho, ativar a T neural. Segunda etapa do meta padrão, me dissociar, me distanciar, ficar em estado neutro. Terceira etapa do meta padrão, buscar recursos que eu deveria ter na situação problema, que eu não tenho, e disparar esses recursos no corpo. E última etapa do meta padrão é eu tendo os recursos já disparados, eu vou colapsar o problema com recurso, olhando para o gatilho ou disparando a âncora de problema de recurso ao mesmo tempo, entrando dentro do trauma de novo. Né? Então, primeiro passo, disparo o problema. Segundo passo, dissocio. Terceiro passo, descubro o recurso, disparo o recurso. E quarto passo, colapso o recurso com o estado problema. Né? E colapso é estados. Bom, vamos entender agora o porquê dessas 4 etapas, gente. Vocês já aprenderam no último encontro, mas hoje vai fazer sentido o porquê de cada uma dessas etapas. Vamos lá, deixa eu só me achar aqui. Primeira etapa do meta padrão. Gente, primeira etapa do meta padrão é ativar a teia neural. Agora eu vou perguntar para vocês que já assistiram parte dessa aula, por que que existe essa primeira etapa do meta padrão? Por que que eu tenho que disparar a teia neural? Comenta aí para mim, gente. Para tornar instável. É isso aí, para tornar instável. Porque se eu não disparo o estado problema, se eu não disparo as teias neurais problema, não existe neuroplasticidade. Gente, olha isso aqui, olha que louco isso aqui. A gente passa por situações na nossa vida que depois que passou, a gente pensa, a gente raciocina sobre, e a gente tira decisões de como lidar com isso, de soluções. Né? Então, assim, passou o problema, me resolvi. Aí o problema acontece de novo, e eu não consegui lidar com o problema só se repetiu. Por que saber racionalmente de algo não muda o problema? Porque eu não ativei o estado do problema. Não adianta eu querer mudar algo que eu não disparei. Se eu quero me resolver desse algo, o que, que eu vou fazer? Primeiro eu vou pensar no problema para deixar instável e depois eu vou racionalizar. Se eu esperei meu corpo já ficar totalmente neutro, o tempo passar e depois eu fui pensar sobre como resolver, eu não disparei o problema, não teve neuroplasticidade nenhuma. Então é o seguinte, essa primeira etapa do método padrão é essencial para o processo. Eu tenho que disparar o estado do problema se eu quero lidar com estados que estão disparando. Simples assim. Tá. Só que aí é o seguinte, o objetivo dessa primeira etapa é deixar instável as teias neurais específicas que eu vou trabalhar. E quando eu falo teia neural específica, é específico mesmo. O nosso cliente ele vai chegar e falar assim, eu tenho depressão o tempo todo, eu sou ansioso o tempo todo. Ele não está me trazendo uma teia neural específica para eu trabalhar. Eu não vou promover a neuroplasticidade do cérebro inteiro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou lidar com o meu cliente na clínica é o quê? Especificar o problema. Quando exatamente acontece esse problema? Não é o tempo todo. Qual foi a última vez que aconteceu? Qual foi a vez mais importante que fez você decidir buscar terapia? Qual foi a vez que esse problema foi tão grande que te impactou demais? Eu quero situações específicas. Gente, se eu quero ativar uma teia neural específica para mudar, eu não posso ficar no vago, eu não posso ficar no tempo todo. Eu tenho que pegar situações do meu cliente onde ele vai descrever a experiência. Se eu tiver situações que ele possa descrever para mim, olha, Roberto, aconteceu isso, eu ouvi aquilo. Isso é específico. Enquanto eu estou lidando com algo que é vago, eu não estou ativando teia neural nenhuma para promover neuroplasticidade. Faz sentido para vocês isso, gente? Tá.
Beleza. Então é o seguinte, se eu não aplico bem essa primeira etapa do meta-padrão, se eu não disparo a T neural específica que eu vou mudar, eu não vou mudar o problema do meu cliente. Pode ser que você esteja ativando uma T neural errada, uma coisa que não é o que o cliente, seu cliente está querendo lidar. E aí você vai fazer a mudança errada. Fala, Roberto, Isaías. Pode só uma falar. perguntinha. E quando a Claro. pessoa não consegue lembrar esse momento do trauma dela? Aí que tá. Eu não preciso do momento do trauma, Isaías. Mas eu preciso saber quando o problema acontece. Porque se o meu cliente está vindo na minha clínica, é porque algo está acontecendo na vida dele. Ele não está vindo para resolver o passado, ele está vindo porque algo está acontecendo. Então, eu geralmente, eu indico, gente, isso aqui é uma dica minha, dica Roberto Botelho de hipnose aqui. Eu sempre tenho 4 perguntas que são essenciais para serem feitas em toda a anamnese de hipnoterapia. Essas são as perguntas mínimas que o meu cliente tem que responder para mim, que está aqui no chat, vou mandar aqui para vocês. Quando exatamente isso aconteceu da última vez? Quais vezes isso aconteceu que você se lembra e pode descrever aqui para mim? Qual foi a pior vez que esse problema aconteceu? Qual foi a situação que esse problema aconteceu que fez você decidir buscar a terapia? Aí se o seu cliente fala assim, Roberto, mas isso acontece o tempo todo, o que eu vou falar? Se acontece o tempo todo, é fácil você me descrever. Quando isso acontece? Se é o tempo todo, é fácil. Tem vários exemplos aí, conta para mim. Não lembro. Então lembra, vai para casa, anota e traz aqui para mim depois. Basicamente é isso aí, tá? Se o cliente tiver a resposta ideomotora, você pode usar a resposta ideomotora para fazer esse mapeamento de gatilho, viu, Isaías? Os processos inconscientes, gente, ó, batata para mapear gatilho, batata. Seguindo, vamos lá. Tá. Fiz a primeira etapa. Peraí, que alguém. Não, isso foi eu que falei. Fiz a primeira etapa do metapadrão, que é disparar o problema para deixar instável. Qual que é a segunda etapa do metapadrão? Me dissociar. Ficar em um estado neutro. Agora eu pergunto para vocês que estão me assistindo aqui. O porquê vocês acham que existe essa segunda etapa do metapadrão, de ficar em um estado neutro? Comenta aí no chat para mim. Por que vocês acham que existe essa importância de deixar a pessoa neutra e dissociar ela? Eu sei dizer, gente. Vamos lá. Isso acontece por causa da memória dependente do estado, gente. Por causa da memória dependente do estado. Porque é o seguinte, se eu estou no estado problema, eu só vou saber falar sobre problema. Eu vou perguntar para o meu cliente, viu, cliente, o que você poderia ter na situação problema que te ajudaria a lidar com isso? Eu não quero mais que minha mãe fale assim comigo, eu não quero mais ter ansiedade, eu não quero mais sentir isso. Tá, o que você quer? A pessoa não sabe dizer. Enquanto a pessoa está no estado problema, ela vai estar ativando teias neurais que tem a ver com problema, gente. E o processo de mudança tem foco em recurso, tem foco na potencialidade do indivíduo e não na patologia. E não na patologia. Se eu quero que o meu cliente pense em soluções, eu primeiro tenho que deixar ele neutro para ele não pensar só em problema. Então, a segunda etapa do meta-padrão é dissociar o cliente para ele ficar neutro e não ser mais influenciado pela memória dependente do estado, para ele conseguir pensar fora da caixa e trazer novas soluções. Porque enquanto ele estiver imerso em problema, só vai ter problema. Basicamente, é isso aí. Tá? E aí é o seguinte, uma das maiores dificuldades nossa na clínica vai ser dissociar o cliente muitas das vezes. Se você está tendo dificuldade de descobrir os recursos que o seu cliente precisa, provavelmente é porque você não dissociou ele bem. Tá? Provavelmente você não dissociou ele bem. E aí, gente, na regressão mesmo. Se você faz regressão, a memória vem e você deixa o seu cliente associado à memória, você está disparando o estado de problema no corpo do seu cliente. Você tá ampliando o estado de problema. Você está estimulando isso daí. Além disso, se o seu cliente, além de estar no estado problema associado, ele só vai conseguir falar problema. Se eu trago uma regressão e eu quero que o seu cliente ressignifique algo, o mínimo que eu tenho que fazer é quebrar o estado, é dissociar ele, fazer ele ver aquela cena estando neutro. Porque aí sim ele vai começar a conseguir pensar um pouco diferente do padrão que estava disparando. Gente, isso é o que a gente chama de transe. O transe na hipnose ericksoniana é o quê? O transe na hipnose ericksoniana é um conjunto de teias neurais que está disparando e deixando a pessoa em um processo fixo, rígido, de inflexibilidade. Teia neural dispara, o problema só acontece de uma forma automatizada.
A ideia do transe ericksoniano é eu tirar a pessoa de um transe tóxico e levar ela para um novo transe de empoderamento. Eu quero criar novas teias neurais para que essa nova teia neural dispare de uma forma automatizada e ocorra um novo transe, uma nova resposta automatizada, só que agora mais funcional. Basicamente é isso aí. Então, eu vou dissociar o meu cliente nessa segunda etapa do metapadrão, para ele ficar neutro e não ser influenciado pela memória dependente do estado, para ele poder pensar de uma forma diferente com relação ao problema. E aí a gente vai para a terceira etapa do metapadrão, né? Ah, não, antes disso, gente. E aí, dissociar o cliente? De que forma que você pode dissociar o cliente? Da forma que você quiser. Você pode fazer a dissociação clássica da PNL, jogar em terceira pessoa. Você pode fazer quebra de estados, quebra-estados clássicas, né? Quem já assistiu minha aula de quebra de estado vai saber fazer, né? Então, assim, qualquer técnica de quebra de estado vai funcionar bem aqui para dissociar o cliente. Inclusive, eu acredito que o termo quebrar estado é mais interessante do que dissociar para essa segunda etapa do meta padrão, né? Então, vamos lá. Primeira etapa do meta padrão, eu vou expor o meu cliente ao trauma, eu vou expor ele ao gatilho, eu vou ativar a teia neural para deixar a teia neural estável e permitir que ela tenha neuroplasticidade depois. Deixei ela instável, eu vou dissociar para deixar o meu cliente neutro e não estar mais influenciado pela memória dependente do estado. E aí a gente vai para a terceira etapa. Terceira etapa do metapadrão é eu com a memória lá na minha frente dissociada, descobrindo o que eu poderia ter naquela situação de estado que eu não tenho, que me ajudaria a lidar com isso. Ao invés de eu sentir aquele estado de problema, que estado eu poderia ter, que sensação eu poderia ter, que se eu tivesse esse estado dentro do problema, traria uma experiência completamente diferente. Né? Então, a ideia dessa terceira etapa é isso. Eu vou descobrir esse estado, eu vou disparar esse estado no meu corpo. Só que por que tem... Só que, percebam, a segunda etapa, que é a quebra de estado, vem logo antes da terceira. Se eu não quebrei o estado, eu vou ter dificuldade de descobrir os recursos. Então, tem o porquê a segunda etapa está ali nesse exato ponto e essa terceira etapa vem logo depois. Faz sentido? Eu tenho que quebrar o estado para facilitar descobrir recursos depois, gente? Tá, beleza. Então, nessa terceira etapa, eu vou descobrir os recursos, e recurso é estado. Eu vou disparar esses recursos, e se puder, eu vou até ampliar. Eu vou deixar esse recurso poderoso no meu corpo. Né? Tá, aí eu vou para a última etapa. Qual que é a última etapa do metapadrão? Com o meu corpo reagindo diferente, sentindo diferente, eu vou entrar dentro do problema de novo. Eu vou colapsar o problema com o recurso. Né? Ou eu, com o meu corpo reagindo diferente, eu vou olhar para o gatilho. Ou com o meu corpo reagindo diferente, eu vou entrar no trauma. Me associar ao trauma de novo. Isso é a quarta etapa do metapadrão. Né? E o que eu estou fazendo aqui nessa quarta etapa do metapadrão, gente? Eu estou forçando a lei de Hebb e o LTP acontecer. O que eu estou disparando? O que eu estou fazendo? Estou disparando problema A, estou disparando recurso B, estou disparando problema A, recurso B, problema A, recurso B, problema A, recurso B. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou fazendo com que as teias neurais que estão associadas ao estado problema se desconectem e que esses gatilhos, que esses traumas estejam associados a estados de recurso. Eu quero que quando essas memórias sejam disparadas, outros estados no corpo do meu cliente sejam disparados, porque eu promovi a neuroplasticidade para outros estados dentro dessas teias neurais. É o LTP e a lei de Hebb. Eu estou fazendo uma hiperestimulação do AB aqui. Problema, recurso, problema, recurso, problema, recurso, problema, recurso, problema, recurso. E lembra, gente, o metapadrão, ele ocorre o quê? Com repetição e com estado. Estado é o quê? Emoção. Vocês se lembram o que gera aprendizado no nosso cérebro? O que gera o LTP? O que gera a lei de Hebb? Repetição, emoção. O que eu estou fazendo aqui? Estou repetindo o disparo do problema, associando a estados de recurso. Pode perguntar, Isaías. Me ocorreu uma pergunta lá no passado, Roberto. Uhum, não tem O problema não, Erickson, mano. o Ah, Erickson, o Milton Erickson, não tinha todos os recursos da neurociência que temos hoje. Como é que ele fazia para ter todos os resultados que ele tinha e até hoje a gente está vendo? ai, Era ai, tudo olha, eu não... intuitivo, É era tudo intuitivo. intuitivo, Era era intuitivo. algo dele mesmo, né? Porque é muita observação devido às Então, duas poliomielites que ele teve. Então, era intuitivo, Isaías, mas é que acontece que não falam, mas o Erickson ele foi acadêmico. E o Erickson era o cara assim, ele era competitivo pra caramba, e ele tinha um ego absurdo. Tinha um ego absurdo. Então, para ele, ele queria ser o melhor. Ele competia. Se você começasse a competir com o Erickson, ele fazia questão de ser melhor.
O Erickson, ele tinha uma bagagem de conhecimento muito grande. Gente, o Erickson, ele estudou na universidade, fez inúmeras pesquisas. O professor do Erickson foi o Clark Hull, que foi um dos maiores pesquisadores comportamentais da história, né? Então, assim, quando a gente fala de Erickson, a gente está falando de alguém que é um acadêmico, alguém que estudou profundamente vários tipos de terapias diferentes e que intuitivamente passou a fazer a própria forma, né? Infelizmente, ele não sabia todos esses conceitos de neurociência, mas ele influenciou geral depois, com certeza. Tá, então, gente, o que eu estou fazendo na quarta etapa do metapadrão? Eu estou disparando o AB, só que eu estou disparando o A, que é a teia neural, as teias neurais problema, e o B, que é as teias neurais recurso. Cada vez que eu disparo, eu estou deixando as duas instáveis e eu estou associando as situações problemas, os gatilhos, com novos estados, com novos recursos. É isso que faz que a regressão funcione, que o switch funcione, que qualquer técnica que a gente está aplicando na terapia funcione, gente. Não é porque eu acessei a memória raiz, porque se eu disparei o gatilho, eu já disparei a memória. Se eu disparei essa memória e comecei a estimular teias neurais próximas, e repito isso, disparo gatilho, teias neurais próximas, disparo gatilho, teias neurais próximas, eu já estou mudando a memória. Eu já estou promovendo a neuroplasticidade dessas memórias. Né? Bom, então assim, gente, o metapadrão está muito bem fundamentado. O metapadrão ele já está dentro de tudo aquilo que a gente faz, dentro da regressão, do switch, do squash, da sensibilização sistemática, do cura rápida de fobias, posições perceptuais e trelelé, tudo lá que você for imaginar, o metapadrão, de certa forma, já está dentro de tudo isso daí. Né? O que eu convido vocês agora é vocês tirarem esse período até a próxima aula para refletirem sobre a relação do metapadrão com aquilo que vocês já estão fazendo. Se vocês forem capazes de entender o funcionamento desse metapadrão, dessa neurociência, você vai passar a fazer muito melhor tudo aquilo que você já faz. Pode ter certeza disso, tá? E percebam, gente, o que a gente está fazendo no metapadrão é promover a neuroplasticidade. Deixa instável, dissocio para não ser influenciado pela memória dependente de estado, disparo o recurso, que é o B disparando, aí eu disparo A, disparo B, disparo A, disparo B. Deixo desativar para reconsolidar. Ativo de novo. Modifica um pouquinho mais as neurais. Desativo. Ativo de novo. Modifica mais um pouco, estimulando. Desativo. À medida que eu repito isso várias vezes, o que eu fiz? Aquela teia neural que antes disparava de uma forma específica no automático, foi modificada, 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 modificada. Hoje, quando ela dispara, é uma teia neural completamente diferente, que não dispara mais o problema. É isso que faz que a mudança aconteça. Né? Então é o seguinte, gente. Na próxima aula que eu vou estar facilitando, eu vou estar falando especificamente da regressão, da neurociência da regressão e do metapadrão dentro da regressão. Eu vou estar ensinando a vocês como fazer regressão melhor, como colapsar estados dentro da regressão e fazê-la mais rápida, tá? Basicamente é isso aí. Essa aula de hoje, a última aula, fica como fundamentação. Na aula que vem, eu vou falar sobre regressão e metapadrão. E na última aula, que é a quarta, eu vou estar falando sobre o metapadrão dentro das outras ferramentas que a gente aplica. Tá? E a Elis falou aqui para gente, além de tornar os atendimentos muito mais objetivos e muito mais rápidos, as abordagens. É exatamente isso, gente. Quando você aprende a aplicar o metapadrão dentro de uma regressão, por exemplo, é transformado o processo de fazer regressão. Tem hipnoterapeuta que faz regressão que demora 3 horas, que acessa 20, 30, 40 memórias diferentes. Gente, você passar 3 horas fazendo uma regressão é uma baita de uma hiperestimulação. É desnecessário. E se você aplica o metapadrão, você faz qualquer regressão e passando ali no limite por 5 memórias em 1/10 do tempo. É muito mais rápido. Não tem por que ser tão longo assim, tão demorado, tá? Aí que tá, a Cássia já falou que já passou por isso. Eu também, Cássia, eu também já fiquei 3 horas fazendo a mesma regressão. E eu vejo que a gente faz isso porque foi a forma que a gente aprendeu. Né? Agora vocês estão aprendendo diferente, fiquem o convite para testar diferente aí também, tá? Se você assistiu essa aula até aqui, curte esse vídeo, dá um like aí, me siga, isso ajuda muito o meu trabalho. Convido você também a conhecer um pouco do trabalho da Associação Brasileira de Hipnose, tá? E já aviso, quem assiste essas aulas ao vivo comigo geralmente tem um benefício depois que termina a aula, tá? Então, se você está assistindo a gravação dessa aula e quer acompanhar mais, entra nos nossos grupos aí que você vai ter alguns benefícios também. Agradeço a presença de todo mundo, gente. Fico feliz por vocês terem assistido. Um grande abraço aí e até mais.